Oi, estamos começando mais um momento de devoção. Com muita alegria recebemos aqui nossos queridos alunos, professores e funcionários e todos aqueles que nos acompanham aqui em nosso canal. Será mais uma oportunidade para você adorar a Deus, para você buscar a face do Senhor, para você aprender da palavra de Deus. Fique conosco, participe do nosso programa, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos. Este é um momento importantíssimo para a nossa devoção, para que Deus seja louvado e a sua vida abençoada. Vamos acompanhar agora uma leitura da palavra de Deus. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Olá, que gostoso ouvirmos a palavra do Senhor. Agora, nesse mesmo espírito de adoração e de louvor, vamos ouvir uma música que será cantada como expressão de louvor ao Senhor. Este é meu respirar, este é meu respirar, tua vontade feita em mim. E este é meu pão, e este é meu pão, teu Santo Espírito vivendo em mim. E eu nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti. Este é meu respirar, este é meu respirar, tua vontade feita em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, teu Santo Espírito vivendo em mim. E
nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 31. Nos diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Nós estamos aqui diante de um texto da palavra de Deus que nos fala sobre uma grande batalha. De um lado estava o exército de Israel sob a liderança de Saul. De outro lado, o exército dos filisteus. A palavra de Deus nos diz que os filisteus alugaram um gigante, um homem forte, poderoso, guerreiro. Estudiosos dizem que este homem tinha 3 metros de altura, uma verdadeira potência, um tanque de guerra. E este gigante, representando os filisteus, desafiou que Israel apresentasse alguém que pudesse enfrentá-lo. Ao invés do exército todo lutar, apenas um contra um. Um pelos filisteus, um por Israel. Só que todo o exército de Israel estava morrendo de medo. Era um momento de conflito, era um momento de confusão, era um momento de medo. O exército de Israel estava angustiado, oprimido, amedrontado, assustado. Davi foi lá levar notícias de seus pais aos seus irmãos e pegar notícia de seus irmãos aos seus pais. Davi não era soldado, Davi não era guerreiro, ele era pastor de ovelhas e ele vai até o campo de batalha. E ele chega lá e ouve as notícias e ele fica sabendo deste conflito. Então a palavra de Deus nos diz que Davi se prontifica a lutar. Eu gostaria, com base nesse texto, pensarmos aqui a respeito de algumas verdades para a nossa vida. O que você faz diante de um conflito? O que você faz diante de uma situação adversa? O que fazer num momento quando se levanta um gigante diante de nós? Como enfrentar esse gigante? Seja o gigante, muitas vezes, do desemprego, seja o gigante do estudo, sejam as doenças, seja esta pandemia que estamos vivendo, como enfrentá-la e como vencê-la? E aqui nesse texto nós temos alguns exemplos, alguns princípios que Davi nos ensina para enfrentar esse gigante e para vencer esse gigante. O primeiro princípio que Davi nos ensina é disposição corajosa. O texto diz: disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Ou seja, ele se dispôs. Durante 40 dias, Golias afrontou os exércitos de Israel. Durante 40 dias, ele zombou daqueles soldados, dizendo: me dê um homem que lute comigo. E o texto diz que os soldados de Israel se escondiam, amedrontados, se diminuíam diante daquele gigante. Quando Davi ouve esse desafio, ele não se esconde, ele não foge, ele não se amedronta. Antes ele se dispõe corajosamente a lutar. Ele diz: teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Percebe que o próprio rei disse para ele: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda muito moço. Ou seja, você é um menino e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Mas Davi insiste dizendo: eu me disponho a lutar, mesmo que eu morra, eu vou. Querido aluno, querida aluna, queridos professores, existem muitos gigantes diante de nós. Muitas vezes é um problema na família, muitas vezes é uma enfermidade, estamos diante desta pandemia, muitas vezes é uma dificuldade no estudo, é uma prova, é uma matéria que você não aprende, e diante deste gigante, o que você faz? Foge? Se esconde?
se amedronta, se diminui, diz não posso, não consigo? Ou você se dispõe corajosamente a enfrentar o gigante? Queridos, diante dos gigantes que a vida nos apresenta, primeiro princípio para vencê-lo, primeiro princípio para sair vitorioso é: se disponha corajosamente a enfrentar. Se disponha a enfrentar o gigante, se disponha a lutar com ele. Davi aqui é um exemplo, é um tipo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta batalha é um exemplo da nossa batalha contra o pecado. O maior gigante que temos diante de nós é o pecado. De um lado nós temos o exército inimigo dos filisteus e esse grande Golias como um representante do mal. Do outro lado nós temos o povo de Deus e o representante Davi, que é um tipo de Jesus Cristo. Sim, queridos, Jesus também se dispôs a lutar por nós, se dispôs a assumir o nosso lugar, se dispôs a ir até aquela cruz e dar a sua vida. Ele estava também diante de um grande gigante, ele estava diante da morte. Ele até orou ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o Pai disse: não, você tem que lutar. E ele aceitou a vontade do Pai, e ele foi, e ele lutou até o fim, e aparentemente ele saiu derrotado, ele morreu naquela cruz. Mas ao morrer, ele matou a morte. E ao ressuscitar, ele nos oferece a vida eterna, a vida abundante. Você tem problemas na sua vida, e o nosso maior problema é o pecado. Se disponha a enfrentá-lo. Se disponha a seguir as pegadas de Jesus. Se disponha a seguir o exemplo de Jesus. Assim como Davi se dispôs a lutar com Golias, assim como Jesus se dispôs a enfrentar a morte e vencê-la, que você se disponha também, principalmente, a ter uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida que honre, exalte e glorifique o nome de Deus. E todos os demais problemas, todos os demais gigantes que surgem na sua vida, não fuja deles, não se esconda, não tenha medo, antes se disponha a lutar, a enfrentá-los corajosamente. Esta é a mensagem de hoje para o seu coração, neste momento de devoção. Na semana que vem, no próximo programa, nós continuaremos vendo esse texto e vendo outros princípios que Davi nos ensina para enfrentarmos e vencermos os gigantes que surgem na nossa vida. O primeiro princípio que temos que aplicar à nossa vida é disposição corajosa. Que você se disponha a lutar, que você se disponha a enfrentar os gigantes que surgem na sua vida. Deus o abençoe. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
Deus, somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Estamos chegando ao final deste momento de devoção, momento de leitura da Palavra de Deus, momento de cânticos espirituais e momento de aprendizado da Palavra de Deus. Hoje você começou a aprender como enfrentar e vencer os gigantes. E a primeira atitude que nós aprendemos hoje é disposição corajosa. Então se disponha a lutar corajosamente contra os gigantes que surgem na sua vida. Foi um prazer recebê-lo aqui. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Nós vamos orar, encerrando este momento de devoção. Deus amado, muito obrigado por tua palavra. Obrigado por este momento tão especial de culto, de louvor e de adoração ao teu santo nome. Apliques, ó Deus, estas verdades à minha vida, à vida de nossos alunos, professores e funcionários. Nos ajudes, ó Deus, a enfrentarmos os gigantes que surgem em nossa vida, enfrentá-los e vencê-los. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos firmes, lutando contra o maior gigante, que é o pecado, que é a morte, que é o nosso maior inimigo. Mas assim como Cristo enfrentou e venceu, que também em nome de Jesus possamos enfrentá-los e vencê-los. Obrigado por este momento. Obrigado por todos que nos acompanharam. Abençoes, protejas, guardes a cada um, Pai, por Cristo Jesus. Amém, Senhor.